Um programa diferente de tudo que você já viu. Uma mistura especial de notícias que marcaram e se tornaram repercussão. Curiosidades e dicas de todos os tipos. Informação em tempo real, depoimentos e entrevistas com temas selecionados para agradar o mais variado público. Tudo isso e muito mais em vídeos, sonoras, locuções e áudios. Esse é o Doc News. Um novo conceito informativo que vai deixar você bem informado e por dentro de tudo que acontece nos dias de hoje e tudo que já aconteceu e que marcou época na sua vida. Vem aí, Doc News. Na Memory News. Fique ligado, compartilhando a informação com você. Olá, ótimo fim de semana a todos! O Doc News está começando via áudio web para você. As melhores notícias, informações, conteúdos você acompanha no Doc News. Vamos começar o Doc News. Doc News. Um dos maiores mistérios sobre o cientista Bruce Banner, que se transforma no super-herói gigante rabugento, o Incrível Hulk, foi finalmente divulgado pela Marvel. Você já se perguntou por que Hulk sempre usa calças roxas? Não que elas sejam feias, mas poderiam ser azuis, vermelhas, amarelas ou de qualquer outra cor. O segredo por trás das calças roxas de Bruce Banner veio à tona. E ele tem um excelente motivo para usar esse tipo de roupa. A revista #4 O Imortal Hulk mostrou detalhes inéditos da vida do cientista, inclusive aspectos ocultos de sua psique que refletem sua personalidade do Hulk, que todos conhecem. Uma dessas particularidades é o seu gosto inusitado por calças roxas. Na HQ, a repórter Jacqueline McGinn entrevista Banner e, ao investigar o passado do cientista, descobre que nos tempos da faculdade ele teve uma rivalidade com Walter Rogowski, o Sasquatch, que era o típico galã de campus. Banner não queria que seu colega de quarto e assistente de pesquisa ficasse com toda a atenção, e por isso ele decidiu adotar uma roupa que o tornaria mais popular. Seguindo o exemplo de Einstein, que sempre usou as mesmas roupas, por isso, elegeu uma peça que, segundo ele, estava muito na moda, na época. No caso, a famosa calça roxa. O que não se sabe é qual material essas calças foram feitas para suportar as mudanças externas no corpo de Banner, quando ele se transforma no Incrível Hulk. Qual tecido permite que elas sejam rasgadas e depois voltem a ficar apertadas quando o monstro verde retoma sua forma original? Pelos menos após 56 anos, os fãs descobriram finalmente porque Hulk usa calças roxas. Doc News.
exercício de Whindersson é um dos mais fáceis e muitos não sabem que emagrece tanto. Há alguns meses, o youtuber Whindersson Nunes impressionou a todos revelando como estava seu corpo após uma nova rotina alimentar somada à prática de exercícios físicos. O humorista secou 28 quilos em 6 meses e acabou com o corpo super definido após receber o diagnóstico de esteatose hepática, gordura no fígado. Desde que mudou seus hábitos, o artista vem compartilhando sua rotina e dicas com os seguidores. E um dos exercícios mostrados recentemente por ele dá muito resultado, apesar de ser esquecido por algumas pessoas. Usando a ferramenta Stories do Instagram, o youtuber aproveitou uma manhã sozinho no hotel e que está hospedado com a esposa Luísa Sonza, no Rio de Janeiro, para mostrar aos seguidores um treino de 20 minutos, que pode ser realizado em qualquer lugar e sem equipamentos. O treino, porém, começa com um exercício basicão, o polichinelo, saltar abrindo os braços e pernas ao mesmo tempo e trazê-los novamente para junto do corpo repetidamente. Apesar de ser fácil e não haver necessidade de usar pesos para realizá-lo, o primeiro exercício demonstrado por Whindersson é uma ótima opção para quem tem pouco tempo para treinar, mas quer emagrecer. Isso porque, justamente pela facilidade e pela rapidez dos movimentos, não é difícil alcançar uma queima calórica alta, em média 100 calorias a cada 50 polichinelos. Além da potência do exercício, ele também é um aeróbico relativamente completo, já que movimenta braços, pernas e exige um bocado de cores. Normalmente, porém, o polichinelo não aparece sozinho nos treinos. Assim como faz o youtuber, o mais comum é intercalar esse aeróbico potente para secar com exercícios que exigem força, para unir a queima calórica do metabolismo acelerado ao ganho de resistência e de massa magra. No caso do humorista, a sequência consiste em mais 3 exercícios além do polichinelo, uma corrida no lugar em que eleva bem o joelho à frente do corpo, outra corrida que joga os pés para trás, e uma prancha que intercala movimentos de pernas e braços, enquanto mantém o abdômen trabalhando para sustentar o corpo. Cada um dos exercícios é realizado por 1 minuto e a sequência é seguida por 1 minuto de descanso, para totalizar os 20 minutos do treino. A sequência de exercícios deve ser repetida 4 vezes ao todo. Auxílio de especialistas é essencial. Conforme explica o Whindersson, o treino funciona bem e faz com que ele fique totalmente acabado, mesmo em apenas 20 minutos de atividade física. Apesar disso, o humorista não deixa de aconselhar que os seguidores busquem ajuda especializada antes de tomar esse treino uma rotina. Doc News. Presidente eleito Bolsonaro diz que programa Mais Médicos não será suspenso e promete asilo a médicos cubanos. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse ontem, no dia 14, que manterá o programa Mais Médicos e vai substituir os cerca de 8.500 profissionais cubanos por brasileiros ou estrangeiros. Ele afirmou que os cubanos que quiserem atuar no país devem revalidar os diplomas. A afirmação ocorre no momento em que Cuba informou que vai desligar do programa para não aceitar as exigências feitas pelo novo governo. Bolsonaro conversou com a imprensa na tarde de ontem. O Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, sede do governo de transição, pouco antes dele deixar a capital federal para retornar ao Rio de Janeiro. Críticas. O presidente eleito acrescentou que sempre foi contra o programa por discordar do modelo de contratação dos profissionais cubanos. Segundo ele, há um tratamento desumano por parte das autoridades em relação aos médicos. Como exemplo, Bolsonaro citou o fato de alguns profissionais virem para o Brasil, mas deixando as famílias em Cuba.
O presidente eleito acusou o governo cubano de explorar os profissionais e ainda pôs em dúvida a capacidade profissional de médicos oriundos da ilha. Bolsonaro reafirmou a exigência que seu governo fará para manter os médicos cubanos no programa. Antes, o governo de Cuba informou que deixará de fazer parte do programa Mais Médicos. Na justificativa do Ministério da Saúde cubano, as exigências feitas pelo governo eleito são inaceitáveis e violam acordos anteriores. O contingente de médicos cubanos representa quase metade dos profissionais que atuam no programa, cerca de 18 mil, segundo o governo brasileiro. A falta de cobertura desses médicos pode deixar mais de 20 milhões de pessoas, principalmente das regiões mais isoladas e nas periferias de grandes cidades, sem atendimento básico de saúde. Bolsonaro prometeu asilo político aos médicos cubanos que desejarem permanecer no Brasil. A legislação prevê o asilo político como forma de proteger qualquer cidadão estrangeiro que se encontre perseguido em seu território por delitos políticos, convicções regionais e situações raciais. Doc News. Você sabia que quanto mais café você tomar, mais você vive de acordo com estudos? O café é um dos nossos grandes companheiros no dia a dia. Presente em nossa cultura há mais de 2 séculos, a bebida tradicional está presente em praticamente todas as mesas do país, seja no café da manhã, no lanche da tarde, para alguns até mesmo à noite. Muitas pessoas se consideram viciadas em café e precisam tomar pelo menos uma xícara por dia para manterem a disposição ou apenas para sentir o sabor único da bebida. Se você é uma delas, um novo estudo tem uma ótima notícia para te dar. Uma pesquisa em parceria realizada na Inglaterra, que reuniu o Instituto Nacional do Câncer, Instituto Nacional de Saúde e a Escola de Medicina Feinberg, provou que nosso consumo de café pode influenciar diretamente em nossa longevidade e que quanto mais café tomamos, mais tempo vivemos. O objetivo da pesquisa era verificar se o café realmente aumenta o risco de mortalidade quando consumido em ingestão pesada, em especial aqueles que contam com poliformismos genéticos comuns que prejudicam o metabolismo da cafeína. Depois de um estudo realizado com mais de 500 mil de pessoas, os resultados mostraram associações inversas entre consumo de café, mortalidade entre participantes que bebiam de 1 a 8 ou mais xícaras por dia. As conclusões do estudo mostram que, além de beberem mais, os consumidores regulares de café tendem a ter uma vida mais longa do que aqueles que consomem moderadamente. No entanto, o resultado é visto como uma correlação e não uma conexão casual. Isso quer dizer que não é totalmente comprovado que o café seja de fato responsável pela longevidade, mas que esse hábito, em conjunto com outros, são essenciais para uma vida mais saudável e longa. Outros benefícios do café já são conhecidos por nós: redução de condições de saúde como depressão, Parkinson, câncer, diabetes tipo 2, estresse e também rejuvenescimento das células. É possível que o café possa estar associado a um período de vida mais longo, mas para que a hipótese seja totalmente confirmada, serão necessárias mais pesquisas aprofundadas. É muito importante que a bebida, ainda que consumida diariamente, seja feita com moderação e sempre colocando o bem-estar em primeiro lugar. Também não é válido relembrar que o café não é recomendável para gestantes e que, quando se acrescentam complementos, a bebida pode perder as suas vantagens. Doc News.
Criar relações de uma vida em via de mão dupla. Nós os doamos, mas também recebemos muito em troca e por isso sofremos quando uma relação acaba. Apagar uma pessoa com quem criamos laços, sejam amorosos ou apenas de amizade, é doloroso e dispõe de um tempo de maturidade emocional. Por conta disso, muitas vezes acabamos por não esquecer e apenas pensamos a conviver com o sentimento de ansiedade e com o pensamento de: será que essa pessoa sente minha falta? Será que essa pessoa se esqueceu de mim? Desconfie se você acordar no meio da noite e seu primeiro pensamento por aquela pessoa. Se de repente, durante o dia, você se lembrar dela, ouvir ela chamar, sentir seu perfume ou a sensação de como se ela estivesse por perto, tudo isso pode acelerar seu coração. Mas saiba que indica que a pessoa também sente sua falta. Através de uma corrente energética, podemos emanar nossa energia, e é bastante provável que a sensação seja mútua, assim como a saudade. A pessoa se faz presente nos sonhos. Existem diversos mistérios que envolvem os sonhos, mas sabemos que ele acontece em um plano espiritual, diferente do nosso, e este é um dos motivos deles serem tão complexos e muitas vezes confusos. No entanto, quando a pessoa que sentimos falta se faz presente, geralmente em nossos sonhos, é um forte indício de que sentimentos é recíproco. Devido a isso, as energias se cruzam, quando não há barreiras de consciente. Coincidências acontecem. Quando duas pessoas estão sincronizadas, elas sentem a energia de uma outra devido à conexão que está acontecendo em tal momento. É capaz de amigos servirem de ligação, até mesmo vocês se encontrarem sem querer em algum lugar mesmo que estejam geograficamente longe um do outro. O universo encontra um meio de trazer de volta as relações que devem ficar, assim como afasta as relações que devem ir. Apesar destes indícios, não fiquem presos às relações que por algum motivo chegarem ao fim. Viva o seu luto, sinta o que há para sentir, chore o que tiver que chorar, mas também deixe-a ir e permita que outras pessoas se aproximem. Doc News. Por que os cães ficam tão felizes quando chegamos em casa? A ciência explica. Todos que têm cães sabem a alegria que eles nos proporcionam. Estão sempre por perto para nos fazer companhia, colocar um sorriso em nossos rostos e nos fazer enxergar a vida com simplicidade. Podemos aprender muito com eles. E uma delas é que a felicidade não é sempre encontrada em coisas complexas. Apenas a presença de que amamos ao nosso lado já é suficiente para dar cor aos nossos dias. Uma atitude bem comum desses nossos amigos é de nos recepcionar em coisas com muita excitação e felicidade. Não importa se ficamos fora o dia inteiro ou apenas por algumas horas. Eles nunca estão cansados demais para nos oferecerem todo o seu amor sempre que voltamos para os nossos lares. E essa atitude possui uma explicação científica. Para o neurologista Gregory Burns, as lambidas dos rostos são para os cães como um aperto de mão humano, uma maneira de cumprimentar socialmente. Ben se dedica a compreender a forma como os cães enxergam os humanos. Para eles, somos como sua matilha. Ou somos uma diferente espécie com qual convivem de maneira saudável? Após realizar testes de odor, o neurologista descobriu que os cães têm a habilidade de identificar o cheiro de um ser humano com quem convive todos os dias. E que isso provoca uma reação de felicidade. O pesquisador explicou que essa reação é exclusiva para os humanos e que nem mesmo outros cachorros da mesma família recebem o mesmo tratamento. Embora isso não seja uma prova concreta de que os cães nos vejam como parte de sua matilha, eles têm um lugar especial para nós em suas mentes. Os cães não pensam em conceitos abstratos como nós, e não existe meio termo quando se trata de seus sentimentos. Quando não estamos em casa, nossos amigos ficam tristes e entediados, e é por isso que sentem tamanha alegria ao nos verem chegar. Querem saber com quem estivemos, e também se levamos comida para eles.
Há muito que ainda precisa ser descoberto sobre os cães, mas uma coisa é certa: a melhor parte de seus dias é quando voltamos para casa e podemos passar o tempo juntos. Agora, você já sabe um pouco mais sobre como funciona o cérebro do seu grande amigo. Doc News. Esporte. O líder da McLaren, Zac Brown, enviou uma mensagem não muito animadora aos fãs da equipe McLaren. Brown já mandou a real, dizendo que a próxima temporada será muito difícil e a equipe, devido ao déficit de desempenho do modelo MCL33 e o orçamento limitado com relação às melhores equipes. Existe uma grande diferença entre nós e as equipes do topo. Será muito difícil chegar nas 3 melhores equipes em 2019 e 2020. Eles têm muitos recursos e têm uma grande vantagem de desempenho com relação a nós. Iremos trabalhar muito. Quem sabe as equipes comecem a se equiparar em 2021, disse Brown em declaração à Sky Sports da Fórmula 1. O juiz Sérgio Moro diz à revista Isto É que Lula tem fantasia de perseguição e vai liberar porte de arma em casa. Em sua primeira entrevista para um veículo impresso após ser escolhido como ministro da Justiça pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, o juiz Sérgio Moro afirmou para a revista Isto É que Lula viveu uma fantasia de perseguição política e reforçou que pedirá a demissão de integrantes do governo investigados. Ele também comentou sobre as operações policiais e liberação do porte de arma. Segundo o magistrado, uma de suas primeiras medidas será a apresentação de um plano de combate à corrupção já em fevereiro. Além disso, ele destacou que no caso de anticorrupção, quer tratar da execução da pena a partir da condenação em segunda instância, algo que já é previsto, mas que deveria ser a mais claro da legislação, segundo Moro. Sobre casos de corrupção dentro do governo, o juiz garantiu que ninguém será protegido. Questionado sobre a acusação do PT de motivação política na condenação do ex-presidente Lula, ele afirmou que foi uma decisão tomada em 2017 que está bem fundamentada. Para Moro, o que existe é um álibi de Lula baseado numa fantasia de perseguição política e que, analisando a Operação Lava Jato, é possível ver que prisões e condenações ocorreram tanto contra o PT como com os partidos adversários da sigla, o que indica que não há perseguição. Em outro ponto importante da entrevista, Moro refuta Bolsonaro, que afirmou que se uma operação policial no morro morrerem 20 bandidos, não será problema. Moro ainda defendeu a redução da maioridade penal para 16 anos, mas apenas em casos de crimes graves, que, segundo ele, seriam os crimes com resultado de morte ou lesão corporal gravíssima. Já para o porte de armas, o futuro ministro diz que as falas de Bolsonaro são questões de plataforma eleitoral e que a proposta seria de porte apenas em casa. E por fim, Moro se esquivou sobre uma pergunta envolvendo uma indicação para o STF e exaltou que não será candidato à presidência em 2022. Doc News.
Quero investir R$1 milhão por 15 anos para aposentadoria. Qual a melhor aplicação? São Paulo, o leitor de Infomoney diz que consegue separar R$1.000 por mês para investir em uma aplicação com fins de complemento para aposentadoria. Ele quer segurança e pretende fazer portes mensais durante o prazo de 15 anos. No programa Como Viver de Renda Fixa, desta terça-feira, Robert Indet, analista-chefe da Rico Investimentos, explica que com quantias acima de R$1.000, o leque das operações já é maior. E, portanto, é importante que o investidor analise a cada mês as possibilidades e as melhores opções disponíveis dado o contexto político-econômico do momento. Segundo ele, as melhores opções neste momento são o Tesouro IPCA+, CDBs, certificados de depósito bancário, indexados à inflação, CRI, certificados de recebíveis imobiliários, ou CRA, certificados de recebíveis do agronegócio. O analista lembra que esses papéis são interessantes porque permitem que o investidor mantenha o poder de compra, protegendo o dinheiro independentemente da variação da inflação. Durante o programa, Index respondeu outras 9 perguntas enviadas para leitores do e-mail. O programa Como Viver de Renda Fixa é semanal e vai todas as terças-feiras, às 11 horas, na página Infomoney TV. Ainda em dúvida sobre renda fixa? Mande para o e-mail duvidaimtv@infomoney.com.br duvidaimtv@infomoney.com.br. Doc News. A 5G ainda nem chegou, mas a China já está de olho na 6G. Se tudo der certo, 2019 será o ano em que os primeiros celulares e as primeiras redes 5G devem estrear mundo afora, acelerando as conexões móveis à internet. Mas a China quer estar um passo à frente de todos no mundo inteiro e já começou a pensar na próxima geração, a 6G. Segundo a imprensa estatal chinesa via CNET, o país já começou a fazer pesquisas conceituais a respeito da sua sexta geração de internet móvel. A ideia é que o desenvolvimento da tecnologia na prática comece em 2020. Bancado pelo Estado, Sun Jin, líder da equipe de trabalho que cuida de implementação do 5G por parte do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, quer que a rede 6G esteja disponível comercialmente na China em 2030, de acordo com a publicação estatal Securities Times. A expectativa dos chineses é de que o 6G seja até 10 vezes mais rápido que o 5G, de modo que pelo menos em teoria seria possível fazer um download de até 1 terabyte por segundo nessa nova tecnologia. Mas, por enquanto, nada passa da teoria. Doc News.
Carro de Tesla lançado ao espaço já ultrapassou Marte. Em fevereiro deste ano, a SpaceX realizou o primeiro lançamento de testes do Falcon Heavy, o foguete mais poderoso do mundo, colocando no espaço um carro modelo Roadster da Tesla. No começo de novembro, o veículo ultrapassou a órbita de Marte. A própria SpaceX revelou a última localização do Hot Wrist em um Twitter, para lembrar que a bordo do carro há uma manequim de astronauta apelidado de Starman, uma referência à música do mesmo nome de David Bowie e do fundador da Tesla e do SpaceX, Elon Musk. Pouco após o lançamento do Roadster, o SpaceX perdeu contato com as câmeras do carro, como já era esperado, e divulgou algumas de suas últimas fotos exibindo o planeta Terra ao fundo enquanto se afastava da órbita terráquea. Ele vai ficar no espaço profundo por talvez milhões ou bilhões de anos, quem sabe, disse Musk numa coletiva de imprensa da época. Talvez ele seja descoberto por uma raça alienígena que vai pensar o que eles estavam fazendo. Será que eles veneravam este carro? Brincou o bilionário. A Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, também listou o Roadster, enviado ao espaço pela Falcon Heavy, como um objeto celestial no seu banco de dados do programa Horizon. É o mesmo repositório que monitora outros objetos do sistema solar, como satélites, luas e planetas. Além de um boneco vestido com um traje especial, o carro possui as inscrições Don't Panic, não entre em pânico, em tradução livre. No painel, uma referência do clássico de ficção científica O Guia do Mochileiro das Galáxias. Há também um pendrive do Roadster, com uma cópia digital dos livros da série Fundação, de Isaac Asimov. Por dentro é possível ler as inscrições Made in Your Earth by Humans, feito na Terra por humanos. E sobre o painel dos carros há uma miniatura do mesmo Roadster com um pequeno Starman colado. A ideia original da SpaceX era que o Roadster fosse parar em Marte, mas um erro de cálculo, confirmado depois do lançamento, indicou que o carro vai continuar vagando após ultrapassar a órbita do planeta vermelho e continuará voando rumo ao cinturão dos asteroides, passando perto da órbita do planeta de Anão Sirius. Segundo a Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, devido a imprevistos naturais, como ventos solares, radiação terminal ou outros fenômenos, nada impede que a rota de Roadster mude nos próximos anos, e ele não sabe no cinturão dos asteroides. Ou seja, existe a possibilidade de que, em alguns séculos ou milênios, o Starman volte, provavelmente, irreconhecível para a Terra. Doc News. E esse foi o Doc News. Gostaram do programa? Envie a sua opinião na postagem desse vídeo no Facebook. Acesse a Memory News no Facebook. Curtam a página. Sigam a gente. Informação, prestação de serviço e esporte para você. Não deixe de curtir. Aqui a notícia não para. Acesse nosso canal no YouTube, MemoryTube. Se inscreva em nosso canal. É de graça. Vocês vão gostar. Os melhores vídeos da Memory para você. E tem o nosso site, memoryavance.blogspot.com, memoryavance.blogspot.com. Quer anunciar a sua empresa? Quer que divulgamos a sua empresa aqui na Memory? Entre em contato com a gente. memorynewsavance@gmail.com, memorynewsavance@gmail.com ou no brunodamaceno54@gmail.com. Grande abraço a todos e até a próxima. Aonde você estiver, a Memory está com você. Sempre. Um programa diferente de tudo que você já viu. Uma mistura especial de notícias que marcaram e se tornaram repercussão. As curiosidades e dicas de todos os tipos. Informação em tempo real para todos. Depoimentos, entrevistas, aonde você estiver. Tudo isso e muito mais em vídeos, sonoras, locuções e áudios. Esse é o Doc News. Um programa diferente e para todos.
Doc News, você acompanhou na Memory News.